Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 2 do livro de Marcos, Jesus vendo-lhes a fé. E aí eu pergunto para você, e a sua fé? Jesus também está vendo? Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos. Estamos vendo o segundo Evangelho da Bíblia Sagrada. Primeiro nós já vimos Mateus e agora nós estamos vendo o Evangelho de Marcos. Embora preguemos que a autoria deste evangelho é de Marcos, salientamos que todos os 4 evangelhos foram escritos de modo anônimo, talvez visando honrar a intenção de Jesus de dar à igreja um testemunho coletivo e autorizado de sua pessoa e obra por intermédio dos apóstolos. O propósito do evangelho de Marcos é apresentar também as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, diferentemente de Mateus, por meio da narração do testemunho dos discípulos, dos seus apóstolos, a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Encontraremos algumas verdades fundamentais. Jesus era o aguardado Messias de Israel. Jesus revelou de modo especial aos seus 12 discípulos. Jesus demonstrou que era o Filho divino de Deus. Jesus resistiu ao reconhecimento público para sofrer e morrer em favor do seu povo. Jesus mostrou-se muito interessado em estender a salvação aos gentios. E, em sexto, a expansão das boas novas acerca de Jesus exerce poder sobre o mal. O Evangelho de Marcos destaca os seguintes aspectos da vida de Jesus. 4 aspectos. Mostra que Jesus era o verdadeiro israelita, demonstra sua divindade, ele como filho de Deus e filho do homem, enfatiza, então mostra a divindade e o aspecto humano também, mostra Jesus como Deus e mostra Jesus como homem. Enfatiza a importância da pregação, do ensino do evangelho e também da cura, e apresenta o interesse de Jesus pelos gentios, não só os judeus, mas todos, sem exceção, são aceitáveis a Deus. Quando o buscam em verdade, todos são. Marcos, por isso, estruturou o seu evangelho também em 3 partes. Inauguração do ministério com João Batista, depois o ministério público de Jesus na Galileia dos gentios e regiões circunvizinhas, e depois a jornada final em direção à Judéia dos judeus e a Jerusalém para o sacrifício definitivo na cruz. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para você acompanhar, pois todos os dias nós temos um vídeo novo da Palavra de Deus, colocando aqui, expondo a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso objetivo, expor a Bíblia Sagrada. Então, nós estamos na parte 2, que é o ministério de Jesus na Galileia. Começou no versículo 14 do capítulo 1 e vai até o capítulo 9. Assim estaremos vendo o ministério de Jesus na Caldeia, onde Marcos o divide, conforme estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na sua editora Os Semeadores, ou sua loja também, a Bíblia de Estudo de Genebra. Entre em contato conosco ou na loja virtual www.semeadores.com.br. Antes de passar ao relato da atividade de Jesus na Judéia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, por muitos que moravam ali. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procurava despertar o interesse dos seus leitores gentios que seguiam a Cristo. Assim nós estruturamos e dividimos essa parte em algumas sessões. Nós estamos vendo a 4ª dela, que é Curando em Cafarnaum. É o capítulo 2, do verso 1 ao 12. Marcos, ao relatar a cura do paralítico de Cafarnaum, demonstrou que o pronunciamento de perdão emitido por Jesus era verdadeiro. Jesus se encontrava na casa de Pedro e muita gente ia ali para ouvi-lo e também para serem curadas. Haja vista que a casa de Jesus ficava em Nazaré, distante cerca de 32 quilômetros. Ali, muitas vezes, aqueles trechos eram feitos na caminhada, hein? A casa de Simão Pedro, 1:29, pode ter servido como alojamento temporário para Jesus em Cafarnaum, uma vila bem mais localizada geograficamente, com acesso para o mar da Galileia.
e anunciava-lhes a palavra. É assim que termina o verso 2 de Marcos 2. Também é assim que devemos continuar nossa jornada nessa vida, até o dia em que o Senhor nos tomar para si. Cumprindo então a missio Dei. E anunciava-lhes a palavra. Assim também nós, né? Não tinha mais como entrar na casa por causa da multidão que estava à porta impedindo. Então resolveram entrar pelo telhado, forçando assim uma porta até chegar a Jesus. Isso foi possível porque o telhado das casas naquela época era achatado e feito com barro misturado com gravetos, suportado por vigas transversais de madeira. Aquilo, de fato, surpreendeu a Jesus e todos os que estavam lá, que viu neles grande fé. O homem doente no leito provavelmente não foi levado à força, e assim foi a fé coletiva deles que Jesus reconheceu. Todos estamos enfrentando problemas, principalmente por causa de nossos pecados, e precisamos do perdão de Deus. E como precisamos? Jesus aproveita aquele momento para ministrar àquele jovem o perdão de Deus e também para provocar os escribas ali presentes os mais como curiosos. Jesus disse a ele que os seus pecados estavam perdoados. Foi uma resposta extraordinária, pois Jesus assumiu para si o encargo de perdoar pecados. Uma prerrogativa que a Bíblia inteira atribui somente a Deus. Confira, Êxodo 34, 7, Isaías 1, 18, Oséias 11, 8 e 9. Os escribas presentes na casa chegaram imediatamente à mesma conclusão. Blasfêmia! Que teria sido correta caso Jesus fosse apenas um homem comum, né? Blasfêmia, verso 7, e no capítulo 3, verso 29. Por que não raciocinaram um pouco mais e creram em Jesus? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados ou dizer a ele que ele estava curado doravante? Jesus pediu aos escribas que reconsiderassem o julgamento sobre as palavras que ele pronunciou à luz do seu poder para curar, que era, em última análise, um ato de Deus. Com sua fala, demonstrada pela execução de um grande milagre, ele estava claramente dizendo que o Filho do Homem tem na terra autoridade e poder. Isso está presente na vida, na obra e no ministério de Jesus. Autoridade e poder. O título Filho do Homem, que Jesus mais usava para si mesmo, constituía uma afirmação implícita de que ele cumpriu em seu ministério o papel do Filho do Homem Celestial de Daniel 7, versos 13 e 14. Seção E, o chamado de Levi, a partir do verso 13 até o 17 do capítulo 2. E ele os ensinava. Agora já estamos no verso 13 deste capítulo, e Jesus prossegue com seu ministério de ensino, pregação e cura. Aqui, e ele os ensinava. Não é nosso foco, creio, nem o pecador, nem o realizar algo tão maravilhoso como uma cura, mas o pregar, ensinar e curar conforme ele tem nos ensinado. Quem irá alcançar o pecador e realizar nele a cura e a libertação não é o pregador, mas o Espírito Santo por meio da palavra de Deus pregada por nós. Assim, não é esse o nosso foco, mas a consequência, o resultado esperado por estarmos sendo instrumentos de Deus. Minha palavra será pregada com fé de que Deus irá cumprir o seu papel, e não eu. Por isso que a missão é a missão de Deus. Somos meros instrumentos que Ele quer usar para a sua própria glória. Jesus mesmo disse que não veio chamar justos, mas pecadores. Ele mesmo vem chamar aqueles que Ele está querendo realizar a sua obra em suas vidas. Todos que Ele chama são por Ele capacitados. Novamente Jesus sai para a beira-mar. Dos versos 13 ao 17 veremos o chamado de Levi. Marcos descreveu o chamado de Levi, Mateus, né? O coletor de impostos, visando mostrar aos seus leitores gentios o comprometimento de Jesus em servir aqueles que eram desprezados pela hipocrisia das autoridades religiosas judaicas. Levi era filho de Alfeu. No relato paralelo em Mateus 9, de 9 a 13, essa pessoa é chamada de Mateus, uma vez que Mateus aparece na lista dos apóstolos em Marcos 3, 18. E nela não há nem menção de Levi. Muitos estudiosos assumem que Levi, tal qual Simão, trocou de nome ou preferiu ser chamado por outro nome, quando se tornou um discípulo apóstolo de Jesus.
Levi estava também trabalhando quando Jesus o chamou. É sempre assim, né? Não chama desocupados, só os que estão ocupados. Ele estava na coletoria. Eram postos fiscais estabelecidos nas estradas, pontes e canais, visando coletar taxas e pedágios, e também havia alguns na margem dos lagos para coletar impostos da indústria da pesca. Além da antipatia comum que as pessoas tinham pelos fiscais do imposto, Levi e seus colegas judeus eram odiados por serem considerados colaboradores das forças pagãs de ocupação e também pela desonestidade ao extorquirem muito além daquilo que era exigido pelas autoridades. Isso para benefício próprio. Por essas razões, eles eram excluídos da vida religiosa da sinagoga e do templo. Essa ação de Mateus, de se levantar e abandonar o seu ofício de coletor de impostos, faz um paralelo com o paralítico, levantando-se e pegando seu leito e indo embora. A reação de Mateus foi uma demonstração miraculosa do poder salvador de Jesus. Já era a hora do almoço e todos estavam sentados à mesa, verso 15. Fazer refeições com pecadores colocava Jesus nessa mesma categoria, pois as regulamentações rabínicas proibiam especificamente todos os mestres das leis, os escribas, de fazer isso. Por outro lado, os pecadores veriam isso como um gesto de amizade e aceitação dos pecadores. Esse termo é bastante usado no Novo Testamento com uma designação farisaica para todos aqueles que não cumpriam rigorosamente as tradições judaicas. Os fariseus, partidários de uma forte tradição judaica, que descendia dos Hasidim, do século II a.C., buscavam meticulosamente manter fidelidade à lei contra a influência grego-romana da Palestina. No tempo de Jesus, a prática cuidadosa da lei, especialmente o ritual da purificação, se tornou possível graças à observação da tradição dos anciãos, um conjunto de interpretações elaboradas por mestres anteriores, rabínicos. A dificuldade em se familiarizar com as intermináveis interpretações da lei criou uma divisão entre a elite religiosa intelectual, os justos, e a população em geral, os pecadores. Então nós tínhamos aí os justos e os pecadores. Não vou me misturar com essa gentalha. É assim que a mente deles funcionava. Quando Jesus ouviu as perguntas dos fariseus, ele responde que não veio chamar justos, mas veio chamar pecadores. Observe a clara afirmação que Jesus faz com relação à prioridade de sua missão, conforme capítulo 1, verso 38. Há tanto verdade como ironia nas palavras de Jesus. Os coletores de impostos, as prostitutas e pessoas dessa categoria estavam de fato doentes, mas na realidade os fariseus eram ainda mais doentes. Jesus adotou o ponto de vista de que eles eram saudáveis, entre aspas, visando refutar a hipocrisia destes. Como ensina o Antigo Testamento, todos são pecadores. E a justiça é, em primeiro lugar e acima de tudo, um dom de Deus para os pecadores arrependidos. Seção F, controvérsias com as autoridades. Começa aqui no verso 18 do capítulo 2 e vai ter continuidade até o verso 12 do capítulo 3, que nós veremos amanhã. Mas ainda temos uma parte aqui. Veremos doravante, até esse verso 12 do capítulo 13, algumas controvérsias com as autoridades. Visando desenvolver em seus leitores uma apreciação pelos ensinos de Jesus, Marcos registra várias ocasiões em que Jesus esteve envolvido em controvérsias teológicas com autoridades religiosas judaicas. Agora surge uma questão relacionada ao jejum, e isso intrigava os que viam Jesus e os discípulos comendo e bebendo. O Antigo Testamento exigia somente um jejum anual coletivo, que deveria acontecer no dia da expiação, Levítico 16, versos 29 a 31. Todavia, como sinal de uma necessidade extrema, contrição e penitência, quando associado à oração, o jejum tem sido parte da espiritualidade do Antigo Testamento desde os tempos de Juízes. Não é de admirar que os fariseus e seus partidários jejuassem, aparentemente 2 vezes por semana. Como a mensagem de João Batista era centralizada no arrependimento, Mateus 3,11, o jejum certamente era algo apropriado para os seus discípulos. O que é incomum é que Jesus, cuja mensagem incluía o arrependimento,
não instituiu jejum durante o seu ministério terreno. Jesus responde à questão do jejum. A resposta de Jesus o diferenciou de tudo que existiu antes dele, pois o noivo, verso 20, havia chegado e o noivo estava presente. Ao usar a ilustração de si mesmo como noivo, Jesus afirmou a presença da alegria no reino. Esse era um momento de celebração como num casamento. Desse modo, Jesus comeu e bebeu com os pecadores, trazendo alegria e trazendo salvação, cura para a sua casa. Lucas 19, versos 6 e 9. Essa celebração, verso 19, era temporária, pois Jesus ainda deveria sofrer e morrer. Além do mais, seus seguidores também passariam por um período de sofrimento e tribulação no futuro. Por essa razão, seria bastante apropriado que os discípulos de Jesus jejuassem bastante, ou jejuassem mais tarde. Conforme nós estamos vendo, essas imagens de novo enfatizam a nova situação que surgiu com a vinda do reino e o seu rei. Essas imagens demonstram a impropriedade de jejuar nessa nova situação. Depois disso, num sábado, os discípulos estavam colhendo espigas. Nesse relato, fica bastante destacada a extensão do legalismo entre os fariseus. Na realidade, a concepção deles contradizia a lei de Moisés. Os discípulos não estavam roubando, pois a ação deles era permitida pela lei, Deuteronômio 23, 25. Nem estavam trabalhando, fazendo colheita, pois não ceifaram os grãos, o que poderia ser considerado tanto roubo como tecnicamente colheita, que Êxodo 34, 21 proibia. Logo, pelos padrões do Antigo Testamento, era indevida a acusação dos fariseus de que os discípulos de Jesus transgrediam o sábado. Eles estavam seguindo suas próprias tradições e não a lei de Deus. A resposta de Jesus, verso 25, colocou a questão no nível em que os fariseus com certeza não esperavam, especialmente porque a frase "nunca lestes" sugere uma crítica irônica ao conhecimento superficial que os fariseus tinham das Escrituras. Jesus não se justificou tentando desconsiderar o Antigo Testamento, pelo contrário, demonstrou a profundidade do seu entendimento. Quando em missão divina, como ungido do Senhor, Davi comeu dos pães da proposição, que era reservado para os sacerdotes. Portanto, o mais importante filho de Davi, Jesus, bem como seus discípulos, estavam perfeitamente justificados quanto ao que estavam fazendo. O texto de 1 Samuel 21, de 1 a 6, declara que o pai de Abiatar, Aimeleque, quem deu a Davi o pão da proposição. Fica evidente no registro de Samuel que Abiatar estava vivo e talvez até mesmo presente quando aquele incidente ocorreu. Logo, a frase "no tempo do sumo sacerdote Abiatar" está tecnicamente correta. Jesus provavelmente estava se referindo a Abiatar como uma referência temporal geral, pois Abiatar era bastante conhecido como um dos principais defensores de Davi. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 27, 28. Novamente, Jesus declara sua autoridade como Filho do Homem que traz bênçãos, dessa vez como intérprete soberano do ensino salutar do Antigo Testamento sobre o sábado, verso 25. Essa afirmação foi feita contra as tradições farisaicas, que transformaram o princípio que promove a vida do quarto mandamento, Êxodo 20, de 8 a 11, num fardo opressivo e insuportável. Jesus também se identificou como Senhor a quem pertencia o sábado. Êxodo 20, 10. Marcos capítulo 2, verso 1, começa dizendo assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Esse é o verso 1 do capítulo 2 de Marcos, que tem 28 versículos, e o 28 diz: de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Ainda tentaram achar defeitos em Jesus com relação ao jejum, e também ainda com relação ao dia de sábado, mas não conseguiram, uma vez que a motivação dos seus corações era outra, e não a glória de Deus. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos.
Inscreva-se em nosso canal, meus queridos, e esteja nos acompanhando, pois todos os dias temos uma palavra de Deus para a sua edificação. Então amanhã, Marcos capítulo 3, com 35 versículos, veremos Jesus se indignava com a incredulidade, mas se alegrava com a fé. As duas, né? Incredulidade e fé. Jesus se indignava com a incredulidade, mas se alegrava com a fé. Então inscreva-se em nosso canal, clica no sininho, acompanhamento diário todos os dias. Parte escrita, uma vez que os textos são extensos dos evangelhos, há muita coisa que se falar, então você vai ver a parte escrita, você não vai perder nada. A parte escrita está lá no jamaisdesista.com.br. A loja virtual, os semeadores.com.br, nossa rádio, programa de rádio, todos os dias, 8h30, entre 8h30 e 9 horas. Nós temos Momento Missionário, todos os dias nós estamos aqui no nosso programa de rádio. Então a todos bom dia, até amanhã, vendo o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Jesus está voltando, isso sempre nós anunciamos aqui.